A paz do Senhor. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao Pod Cris, um podcast cristão de conversas que curam. Eu sou Cristiane Jennifer. Eu sou Deise Cristina e aqui na mesa conosco está Jesus Cristo. Te convidamos a fazer parte dessa mesa nesse momento. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para trazer à realidade algo que vinha sendo gerado no nosso coração há um tempo. Esse podcast nasceu com o propósito de compartilhar testemunhos que promova a cura, assim como aconteceu com a gente, que promova a cura em nós e através de nós. Amém, é isso aí. E agora a gente não pode deixar de honrar as pessoas que acreditaram em nós e semearam nesse projeto. Com vocês, os nossos patrocinadores. E o primeiro é Rabelo Radiadores. Seu radiador furou? Rabelo consertou. Bons serviços desde 1990. O endereço dele fica ali na Alvin Bauer, número 1200. E o telefone é 3367-7322. Ou manda aqui embaixo pra gente, que a gente fala pra ele porque ele é nosso pai. Se você for lá trocar água do radiador, diz que você viu aqui no Pod Cris e ele vai te dar um belo de um desconto. Isso mesmo, glória a Deus. Próximo. Agora a gente tem um patrocinador da hora. Ponto 35, o melhor churros de Balneário Camboriú. Aqui. Fica lá na Avenida Atlântica, em frente à rua 1301. O arroba deles é o @.35 churros e milho. Gente, vocês não têm noção. Ela faz o churros tradicional, o churros gourmet, o churros espanhol. Churro do Chaves. O churros do Chaves. Ela também tem milho na espiga, tem o milho na bandeja com manteiga e tem pamonha. Doce e salgada. Que delícia. A Mari, olha, no capricho, tá? No capricho. Agora ela tá em reforma, eles estão em reforma, mas segue eles no Instagram. Segue eles no Instagram. E pra vocês ficarem ligados, assim que ela retornar da reforma, pra vocês ir lá saborear o melhor churro de Balneário. Isso aí. E o nosso próximo patrocinador é KL Construções. Construindo sonhos. Esse cara aqui, ele tá construindo o sonho dele. Ele pode construir o seu e tá ajudando a construir o nosso. Isso aí, vai construir o nosso também. Em nome de Jesus. Vamos lá pro próximo. O próximo é RV Consultoria e Assessoria em Segurança de Trabalho. Esse do meu amigo Roberto. Se você tem uma empresa, está precisando com dúvidas, está precisando de alguma assessoria em relação à segurança do trabalho, chama ele que ele é o cara. Esse negócio de NR, ele entende tudo. Que faz. É ele que legal. faz. Ele entende tudo. E a nossa próxima patrocinadora Nós temos o Ateliê Cri Recri, papelaria personalizada. Aqui. Essas coisas... Maravilhosas canecas. Cadê nosso caderno lindo? Da nossa amiga Fran. Ela faz tudo que você quiser, que você vê, você gosta, manda pra ela. Ela vai fazer do jeitinho que você quiser, hein? Ela faz... Eu acho que ela faz arte com propósito. Isso, né? verdade. Propósito. O que ela faz com propósito. A novidade que ela tá fazendo agora é o Bob Goods de Jesus. De Jesus, maravilhoso. Muito top. Em vez de ficar pintando Bob Goods à toa, pinta Bob Goods de Jesus. Pinta Jesus. Como é o nosso primeiro episódio, a gente vai falar, então, um pouco de nós para vocês. Então, eu tenho o prazer agora de entrevistar a minha irmã mais nova. Ela, a mulher que hoje... Ela é minha irmã mais nova, mas hoje ela é uma referência de mulher, de sabedoria. E eu falo isso pra todo mundo, tipo, todo mundo que me conhece ela, porque eu faço todo mundo conhecer, eu mostro os vídeos dela. Então hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Paz de Cris a Deise Cristina. Aplausos. Uau. Então aí, Deise, conta pra gente como começou a tua história com Jesus. Eu me chamo Deise Cristina, já me apresentei, né? Sou casada com o Igor. Sou mãe da Yasmin. Do Theo tem a foto pra colocar aqui. Da minha família. Aqui, essas olha pessoas só que lindas, coisa maravilhosas. Linda. A Yasmin hoje tem 15 anos, o Theo tem 6. E essa é a família que o Senhor me deu. Amém. Cresci na igreja. Nasci num berço evangélico, né? Não sei se você sabe.
Caso não saibam. Caso ela não saiba, eu nasci em berço evangélico. E conheci Jesus faz pouco tempo. Eu conhecia a religiosidade, na verdade. Eu conhecia a religião primeiro, né? Vivi muito tempo presa nas minhas emoções, em cativeiros emocionais. Cativeiros que me aprisionavam, que me levavam para baixo, que me deixavam ruim. E que não enxergava Deus como um pai, né? Não conseguia enxergar. Conseguia enxergar um Deus carrasco que me castigava sempre que eu pecava. Que não me perdoava. E como é que foi que tu conheceu Jesus? Que tu saiu desse lugar e tu conheceu Jesus verdadeiramente? Em 2018, eu ganhei o Theo. Ele nasceu. E foi onde eu percebi que eu tava com depressão pós-parto, mas não desse parto. Eu tava com depressão pós-parto desde 2010. Desde a Mimi. Desde a Mimi. Só que na época, em 2010, não era falado muito nisso, né? Era algo escasso, não era algo real. As pessoas não acreditavam muito. Então, e também naquela época era muito espiritual, né? Era tudo muito espiritualizado, então era Satanás no couro, Tá a depressão. E era algo que eu escondia muito bem também. A depressão eu escondia muito bem de todo mundo, até da minha família, até de quem estava perto de mim. Eu escondia muito bem. Por isso que as pessoas sempre diziam assim, a Deise tá sempre rindo. A gente nunca vê a Deise triste. A gente nunca... Porque eu sabia esconder muito bem a minha depressão. E quando eu vi, eu tava no fundo do poço, assim, e eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Quem que é a Deise? Eu não sabia. Se me perguntasse quem é a Deise, eu não sabia quem era a Deise. Eu não sabia dizer que eu era filha de Deus. Eu não sabia que eu tinha um amor de Deus. Eu não sabia nada. Eu não sabia quem era a Deise. E eu comecei a buscar sozinha. Fui buscando no meu secreto com Deus. E ali Deus foi me moldando, me revelando coisas. E um dia eu estava assistindo um vídeo da Thalita Pereira. E ela falava sobre depressão. E quando eu vi, eu me identifiquei muito com aquele vídeo. E mandei mensagem para uma amiga minha e falei, olha, eu acho que eu tô com depressão, minha amiga... eu amo essa amiga, ela ainda é minha amiga, tá? Mas tem pessoas que são mais diretas, né? Tem pessoas que são mais... E ela falou assim, por que tu acha que tu tá com depressão? Como assim? Como assim? Por causa disso? E foi assim, eu falei que era. E ali não falei mais nada, né? Comecei eu e Deus, e todas as noites, sempre buscando Deus. E um dia, no culto das lapidadas, a pastora Sara trouxe no Setembro Amarelo uma psicóloga. E lá ela dava todos os pontos de uma pessoa depressiva. E quando eu vi, eu tinha todos eles. Eu tinha todos os pontos, não tinha um que eu não tinha. Eu tinha todos os pontos de uma pessoa depressiva. Então foi onde que eu vi, uau. Mas mesmo sabendo que era depressão, eu não abri pra ninguém que eu tava com depressão. Eu sentia vergonha, na verdade, de dizer que eu tava com depressão. Aí eu comecei a fazer... Ela começou a atender ali na igreja. E, na verdade, na época ela fazia a sessão pra me emagrecer, né? Como é que é? Eu não sei dizer, assim. É pra me ajudar pra me perder peso. Mas me ajudou emocional. Isso. Pra tu só que me ajudou mais em outra área, sabe? Então envolveu eu ir profundo com Deus, eu ir pro meu secreto, eu me jogar e ter essa parte com ela, assim, de conversar. E como é que era o teu secreto? Como é que foi esse teu jogar? Porque a gente fala de secreto, até foi assunto da célula esses dias, né? Pra cada um é diferente. A Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e ora, mas pra cada um Deus se revela de uma maneira diferente. Como é que foi pra ti essa busca? Eu esperava todo mundo dormir. Eu não fechava a porta do meu quarto, eu fechava a porta da minha sala. Tava todo mundo dormindo, eu ia pra sala. E eu passava ali a madrugada. Às vezes eu ficava pouco tempo, às vezes eu ficava 15 minutos, às vezes eu ficava 1 hora, às vezes quando eu via. E ali eu pedia pra Deus. E eu lia sempre os versículos que falavam sobre transformação. E a música, o que mais fala comigo são música, né? Naquela época era mais ainda. Então, a música que falava muito comigo era a da Aline Barros.
Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Então, para ele me usar, ele precisava me transformar, tirar tudo que era de mim mesma e me encher do que era dele, né? E foi onde eu comecei. E realmente, essa música foi a minha oração durante muitos meses e até hoje né? Até hoje eu quero que eu seja transformada conforme a palavra dele. Não conforme eu quero, né? Conforme a palavra. E sobre o lugar secreto não ser igual para todo mundo. Ontem ainda a gente teve célula e eu falei para as meninas, não é um padrão. Nada na vida tem um padrão. Tu vai no médico, tu tá com algo, o médico vai passar algo pra ti, porque tu tem um sistema imunológico diferente do meu, né? Se eu for lá, ele vai me passar outra coisa já. E no secreto é igual. Deus fala comigo através de versículos. Deus vai falar contigo através de coisas. Deus fala com pessoas através de pássaros, de lua, né? E Sim. Comigo Deus fala diferente. Eu escuto ele muito audível, assim. Do jeito que eu falo com as pessoas, é o jeito que eu sinto que ele fala comigo. Exatamente assim. E daí, então, como é que foi? Tu entrou no secreto, no teu secreto, e tu teve esse acompanhamento. E daí, ali, as coisas começaram a mudar na tua vida. Começaram a mudar. E eu lembro que uma vez... eu já tinha feito... quando eu tava grávida do Theo, eu tinha feito Mulher Única. Foi algo que começou também. Esse curso pra mim também foi fundamental. Ele é muito bom, né? Eu queria que tivesse ainda. E depois que eu ganhei o Theo, gente, eu precisei fazer 2 vezes. Se precisasse, eu ia fazer mais uma. E depois eu fiz de novo. Então, assim, juntou eu querer a transformação, o curso, a psicóloga, juntou tudo e foi fluindo, foi indo. Então, assim, eu ia pro meu secreto, eu via que onde eu estava errando. E eu tinha uma frase que falava assim, a transformação a gente não vai ver no outro. É na gente. É na gente. É a gente que transforma. Às vezes alguma coisa que o outro fazia não vai mais incomodar, né? Não vai mais ser algo irritante. Vai ser algo que tu vai olhar e ver assim, não, é eu que preciso. Era eu mesma errada. Autocontrole. Domínio próprio. Então, tô a caminho, né? Eu não sou perfeito. O dia que eu for perfeito, ele vai me levar. Levanta a mão. Foi. Não, nem vou levantar a mão, E daí, então, as coisas começaram a mudar pra ti. E o que tu viu de mudança em ti e quais foram os reflexos ao redor de ti? Então, eu vi muita mudança na maneira de eu me portar. De eu me importar com o que os outros falavam. Eu me importava demais. Eu não era quem eu sou realmente na frente das pessoas. Eu tinha muita vergonha de ser quem eu sou. E eu era professora do Kids. Então, lá no Kids, eu conseguia ser eu mesma. E um dia eu parei pra refletir o porquê as crianças não iam te julgar? O porquê que eu conseguia ser eu mesma na frente das crianças, porque as crianças não iriam me julgar. Então, eu não conseguia... eu fazia cultos de criança na igreja. E tinha adultos, mas como era pra crianças, eu me soltava. Só que no culto que eu estava ministrando, cantando, eu não conseguia ser eu mesma, né? E eu vi que isso foi libertador. Eu tinha vergonha de ser eu mesma na frente do meu marido. Ele não conhecia eu realmente como eu era. Hoje só ele conhece, coitado. Se ele conhecesse, não teria casado. Ele não queria antes. Eu sempre fui feliz, alegre e tal. Só que eu escondia isso. E pras pessoas, eu escondia através do meu sorriso. Sim. Só que eu gosto de ser uma pessoa alegre. Né? Eu chegava em rodas e conversas, eu não conversava, eu não falava, mesmo sabendo do assunto, por medo das pessoas me julgarem, por medo de errar uma palavra, por medo de qualquer coisa, né? Então, a maior mudança que eu tive foi isso, foi começar a me envolver mais com as pessoas e começar a ver não as atitudes das pessoas. Ai, ela tá agindo assim porque ela é isso? Não. Ela tá agindo assim porque ali tem uma raiz de alguma coisa. Ela não é assim porque ela quer, ela é assim por algo que aconteceu. Então, foi bem interessante, assim. E as pessoas ao redor começaram a notar, né? E a mudar também. A mudar. E eu mudei, e daí automaticamente... As coisas mudam. Agora me veio na cabeça uma coisa
sobre plenitude de vida. Tu começou a falar assim, quando a gente começa a mudar, as coisas em volta da gente mudam. E automaticamente tu vai tendo uma outra visão da vida. Hoje, tipo assim, tu se vê com uma vida plena? Vejo. Porque a gente acha que se converter, né? Começar a seguir Jesus, aceitar Jesus, que na verdade é Jesus que nos aceita. Já mudou tudo, a gente não precisa mudar nada. Não, mas a gente carrega muita bagagem. Uhum. A gente tem muita coisa dentro da gente. Então não adianta a gente só seguir e vem trazendo... Vem pra Jesus. Não, a gente precisa deixar as bagagens, ser curada no nosso íntimo para poder seguir Jesus, para viver essa vida plena. Porque a Bíblia diz que nós devemos viver uma vida plena. Nós temos uma vida plena. E a vida plena é o quê? É você viver a cura do seu interior. Viver a cura dos traumas de infância, viver a cura da rejeição, viver a cura... Então, assim, hoje eu vivo uma vida plena. Não tô 100% curada, né? Como eu falei, a cura é diária. Cada dia é algo diferente que aparece. O Senhor vai nos moldando, né? Ele vai nos moldando e cada dia é algo que eu vejo que eu preciso. Uhum. E na tua família, como isso refletiu? Assim, meu esposo depois começou também. Ele foi fazendo. Ele era um homem totalmente diferente do que ele é hoje. Hoje ele é não que ele não era, mas é que hoje ele é, entendeu? Uhum. Hoje ele é um paizão, hoje ele é um marido, ele é o sacerdote da nossa casa. Eu entendi que ele é o sacerdote da nossa casa. Ele entendeu que ele é o sacerdote da nossa casa. Ele é o provedor, ele é aquele que cuida da gente, que nos traz proteção, né? E também a nossa filha, né? A Iazinha hoje ela tá ali nos bastidores. Beijo. Beijo. Os nossos bastidores. A gente tem a Yasminha, que é a Mimizinha, e a nossa mãe. Beijo. Beijo. E eu vi que a Yasmin, eu machuquei muito ela por muitos anos, por ficar num ciclo de eu querendo a atenção do meu marido, ela querendo a minha atenção e ele querendo a atenção dela, e nenhum dava atenção pro outro. Então, assim, ela sofreu demais. E quando começou a cura através da minha vida, eu vi que ela se irradiou pra vida da Yasmin também. Sabe? Eu aprendi a pedir perdão pra ela, lavei os pés dela, sabe? Foi algo, assim, extraordinário. Eu vi a mudança dentro da minha casa. O teu posicionamento não provocou só a cura em ti. Ele provocou uma transformação dentro da tua casa. Dentro da minha casa. É algo... É sobrenatural, assim. Às vezes não tem palavras pra descrever o que é, né? Mas é bênção de Deus. Hoje o meu lar é um lar. Hoje a minha casa é um lar. É um lugar de paz. É um lugar de paz. É um lugar onde o Espírito Santo habita. Espírito Santo habita. Isso é uma coisa que eu sempre disse. A minha casa é um lugar de paz onde o Espírito Santo habita. E é tão incrível a gente poder viver isso, porque daí a gente pensa assim... Daí o meu coração dói quando eu vejo alguém que não tem vivido. A vontade é, assim, abrir os olhos da pessoa. Olha, tá aqui, ó, tá tudo aqui. É incrível viver isso, porque, né, eu fiquei há muitos anos assim, ó. Porque meu marido não diz que me ama, meu marido não me valoriza, meu marido não sei o quê, meu marido não sei o que lá. Só que, assim, eu demorei 12 anos. Ficou muito gravado na minha cabeça. 12 anos sofrendo isso. Sem a mulher do fluxo de A mulher do sangue. Verdade! Nossa! 12 anos pensando que meu marido não fazia isso, pra entender que ele veio de uma criação e eu vim de outra. A forma que ele demonstra amor por mim é diferente. A linguagem do amor é diferente a dele da minha. A minha é tempo de qualidade, a minha é presente, e a dele são atos de serviço. Então, assim, como que ele demonstra que ele me ama? Cuidando da casa, não deixando faltar nada dentro de casa, sabe? Fazendo algo assim. E aí eu achava que ele não me amava porque ele não dizia que me amava. Porque ele não me dizia que eu tava bonita ou algo assim, sabe? Até eu entender assim, meu Deus, 12 anos. 12 anos, assim, meu Deus. Perde. 12 anos da vida que a gente fica amarrada, presa em algo assim... Aí quando tu entende, parece que tu sai de dentro de uma gaiola, assim, tu se liberta, sabe? Assim, Eu aprendi a voar. eu não sei. Tá, é uma música da Priscila Alcântara. É verdade, isso é bom poder... Porque a gente vê isso, eu como tua irmã, A gente até conversou isso esses dias, porque por esse processo que tu passou,
a gente não sabia do processo da depressão. Apesar de a gente estar ali, a gente não sabia. E depois, quando tu iniciou nesse processo, tu também buscou sozinha. Essa é uma coisa pra te perguntar. Foi uma busca, assim, tu tivesse auxílio de pessoas? Assim, eu fiz o curso, né? Tinha essa psicóloga que me ajudava na área da saúde ali. Só que eu fui buscando sozinha. Eu fui buscando conhecimento. O que eu podia buscar de conhecimento, de aprender, eu fui atrás. Eu não fiquei esperando alguém vir me ensinar ou alguém dizer assim, assim, assim. Só que é muito importante, né? É muito importante ter alguém do lado. É muito importante ter alguém ali. Por quê? Porque a pessoa vai te orientar, né? Eu tinha a professora do curso, eu tinha a pastora Sara ali, mas eu buscava muito sozinha. Porque essa busca foi uma iniciativa tua? Foi uma iniciativa minha que eu comecei a me aprofundar. Eu queria, sabe? Eu tinha muita sede, muita fome, muita sede, muita fome. E eu ia e buscava e nunca tava assim, ó, saciada. Eu queria mais, eu queria mais, eu queria mais. Porque isso depende muito, assim, ó. Meu Deus, tá. Quando a gente começa a viver uma vida assim, uma vida plena, a gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a enxergar. E daí, assim, a gente quer que a pessoa entenda, que a pessoa abra o olho e que a pessoa, tipo assim, se posicione assim como a gente se posicionou. Só que daí é aquela história. A pessoa precisa decidir se posicionar. Isso. Né? Eu fiz esse curso. Ninguém te forçou, não, né? Ninguém me forçou. Eu fui porque eu quis. Quando eu fiz o curso A Mulher Única, que eu aprendi muita coisa ali, eu fiquei pensando, gente, eu preciso que as pessoas perto de mim façam. Eu quero muito que a Jenny faça, eu quero muito que a mãe faça, eu quero muito levar pra minhas tia. Eu já tinha pensado em levar lá pra Criciúma, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu queria muito que todo mundo fazia. Quem vinha falar comigo é a mesma coisa da escola de Esther. Depois de uns anos... Marketing. Depois de uns anos, eu fiz escola de Esther. Uau, meu Deus do céu. Quando eu achei que eu tava curada, chegou a escola de Esther. Bom. Então, assim, e quando a gente começa a viver isso, a gente quer que o outro viva. Porque é muito bom. Porque, assim, quando a gente come algo gostoso, a gente quer que a outra pessoa experimente. Nossa, vai lá que é muito bom. Então, quando a gente vive algo bom, a gente quer que o outro viva também. Aí a gente vê assim, nossa, tá precisando, vive isso, enxerga como eu tô enxergando. Por favor, vamos sair disso. Mas então tá. E tu tens mais alguma coisa pra pontuar para a gente? Para os nossos espectadores? Para os nossos espectadores. É isso, gente. Busquem a Deus. Vá pro lugar secreto. É o único lugar. Daisy, mas tu diz que o lugar secreto é só fechar a porta. Não. O lugar secreto é quando você e Deus. Não é só no seu quarto. Aonde você estiver, só você e Deus. Lavando a louça. Os meus momentos secretos são lavando a louça. Quando muito audível, é limpando a casa. Tomando café, sentada. Deus gosta disso, né? Deus gosta. No instantâneo. De repente eu tô tomando café, daqui a pouco eu começo num choro, começo numa presença. Deus começa a vir se revelar. Porque a palavra também diz assim, ó, vá pro lugar secreto, mas também diz assim, ó, orai sem cessar. Orai sem cessar. A gente precisa orar em todos os momentos. Não é só, eu vou orar ali. Ontem ainda eu falei na célula assim, a gente ora por algo, por uma transformação. Vou botar a transformação do marido, porque eu acho que esse é o ponto alto de todo relacionamento. A gente quer um marido transformado. Aí a gente vai lá, a gente ora, Jesus, transforma ele, cura ele, faz isso com ele, faz aquilo com ele. Aí a gente levanta do joelho e vai reclamar do marido. Tipo, tá, e Jesus fica, o que é? O que tu quer? Né? Então assim, ó, a gente tem que orar sem cessar. Levanta do teu secreto e continua em oração. Se algo acontecer, uma situação que o marido te tirar do sério, tu tá em oração. Teu espírito tá em oração, sabe? É isso aí. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Tá, eu ia te perguntar aqui o versículo favorito. Vamos lá, Tiago 4:7. Esqueci minha Bíblia. Cadê minha Bíblia? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eita. Se nós estivermos sujeitos a Deus, o diabo fugirá de nós. O diabo vai. Não tem pra ele. Ele tenta, mas ele tem que não fugir. Consegue. Mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá, um livro pra recomendar, Daisy. É o livro da Bíblia, o livro de Tiago. O livro de Tiago. Gente, leiam o livro de Tiago.
É paulada. É paulada. Deus pega a Bíblia, fecha assim, ó. Eu já li umas 3 vezes, gente. Que livro? Leia, Tiago. Se você é crente, se você vai na igreja, se você é só crente, mas se você só vai na igreja, leia o livro de Tiago, porque daí você vai entender o que é se converter realmente. Ser um seguidor de Jesus, ser um discípulo de Jesus. Tem diferença, né? Existe o crente e existe o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, ele é convertido genuinamente e ele faz o que Jesus faria. Ele faz o que Jesus faria. E um conselho, tu já deu, mas já dá mais dei, orem sem cessar. Orar sem cessar. Agora... vamos fazer uma pausinha aqui, porque tu falou sobre comer coisas gostosas. Tá, vamos comer um pão, gente. Olha que pão bonito, tá aparecendo. Dá um close nesse pão, dá pra dar um close no pão? Olha, deixa eu dar uma levantada. Vocês estão vendo esse pão? Aqui. Vocês estão vendo esse patê? Adivinha quem que fez, gente? A gente. Não, o pão não foi eu, o pão foi ela, cara. Ela tá eu. craque no pão. Eu tô arrasando no pão, tá? Pra glória de Deus, eu estou arrasando no pão. Tá muito bom. E o patê foi ela. O patê foi eu. Sei fazer patê. Porque foi a gente. E a gente trouxe esse pão aqui. Pra partilhar na mesa. Né? Tudo aqui é profético, vocês já viram, gente, aqui é uma ceia. Vocês sabiam que a ceia é o partilhar o pão, né? Nós vamos partilhar o nosso pão. A gente vai partilhar o pão. Mas mais pro final, porque a gente tá com medo de sujar o dente. Ficar aí fazendo meme com a gente. Mas a gente vai vender o pão, né? Vamos. A gente vai vender assim, ó. Então, assim, ó, a gente já tá lançando um lançamento de um produto Cris. Você pode ter esse pão na sua mesa, no seu café da tarde. Ei, deixa seu comentário aqui embaixo. Eu quero pão. Eu quero pão. A gente vai fazer um combo com um pão artesanal maravilhoso, assim. E junto com um patê, né? Temos variedades de patê. Tem sardinha, tem azeitona, tem de salame. Tem do salame, tem do salamito e tem da linguiça blumenau. Ai, bom. E tem de pepino também, A gente vai fazer verdade, de pepino também é bom. Isso. A gente vai fazer um combo assim, então, se extraordinário. Você tem interesse, Quer fazer uma mesa bonita pra sua amiga? Pão da Cris. Pão da Cris, gente. O pão da Cris. O pão de Cris? Pão de Cris. Não é o pão de Cris, é o pão de Cris. O pão de Cris do pó de Cris? Eu já tomei quase a água toda. Agora, passando a palavra para mim, eu entrevistadora, vamos lá. Eu tenho a honra e o prazer de entrevistar essa mulher maravilhosa. A minha irmã mais velha, que parece ser bem mais nova que eu sei. Esse negócio aqui eu não gostei, porque ele não valorizou, né? Mas assim, ele tá escondendo meus cabelos brancos. A minha irmã mais velha, que carrega anos de sabedoria, anos de conhecimento. Eu tenho o maior prazer de ser irmã dela. Muito orgulho de ser irmã dela. Ela é aquela pessoa 1001 utilidades e ela tem uma criatividade incrível em tudo. Gente, pensa numa pessoa criativa, ela. E eu fico apaixonada, né? Ela fica às vezes falando as coisas e eu fico só pensando assim, nossa, eu queria ter essa criatividade. Vamos lá, então. Apresente-se. Então, eu sou Cristiane Jennifer, eu tenho 38 anos, eu sou esposa do Maicon, põe a foto deles aí. Eu sou mãe da Maria Clara e eu sou mãe do Nicolas Augusto, que como vocês podem ver, o Nicolas gosta de segurar limões na mão. E essa é a minha família. Eu sou... Profissionalmente, eu sempre gosto de me apresentar completamente, porque antes eu não sabia quem eu era, eu não sabia nada. Hoje eu sei quem eu sou. Então, né? Eu sou filha amada do pai. Eu sou filha amada do Jefferson e da Síria, do irmão Jeff e da irmã Síria. Mas a preferida? Não, a amada, né? Porque se tiver filho preferido... Não, mas tá bom. Ela é a Dedê do pai. E eu sou a filha mais velha, eu sou a primogênita. Né, vô Jorge? Um orgulho do vô Jorge. Eu sou a neta mais velha. Eu sou a filha primogênita. E eu sou, profissionalmente, eu sou... analista administrativo. Eu sirvo aqui na prefeitura de
Ai, meu Deus. Eu sou funcionária da Prefeitura de Balneário Camboriú e atualmente eu tô prestando serviço aqui na Prefeitura de Camboriú. E... Tá vendo, gente, de tão boa que ela é. E vamos lá. Ministerialmente, eu congrego na Igreja Assembleia de Deus aqui de Camboriú. Ah, peraí, eu não falei que igreja que eu sirvo, né? Ah, é verdade. Cara, eu faço parte do corpo da Igreja RDV, gente. É a razão de ver ali no tabuleiro. A Rua Jacarandá? Na Rua Jacarandá 449, tá? Cultos todas as quartas às 8 horas e os domingos às 19 horas. Então, Bem. vamos pro jabá da minha igreja agora. Nós somos de igreja diferente, tá, gente? Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. O endereço é na Rua Joaquim Nunes, número 244. Os cultos são terças, quintas, sábado e domingo. E ainda tem na EBD. Temos células também lá na nossa, hein? Por isso que eu disse, não caminhe sozinho, ande em célula. Vai na EBD. Não, gente, a gente caminha... Nós somos de igrejas diferentes, mas a gente caminha junto. Né? A gente caminha junto. E eu congrego ali na Igreja Assembleia de Deus, como eu já falei. E... voltei pra orquestra! Eita, glórias! Eu passei alguns anos... Eu passei um ano e meio servindo exclusivamente a minha família. Né? Peraí que agora eu vou fazer a pergunta. Como você encontrou Jesus? Qual foi o ponto-chave dele? Foi a minha família. Foi na minha família. Quando eu casei, tipo, eu cresci na igreja, nasci em berço cristão, eu cresci na igreja. Eu sempre cantei, eu sempre dancei, eu sempre toquei. E eu sempre fiz tudo na igreja, tipo... Mas eu não conhecia Jesus. Eu fazia tudo pra Jesus, mas eu fazia sem Jesus. Eu trabalhava para Deus, mas eu não trabalhava com o Senhor. Hoje, eu sempre falo, eu fiz um curso uma vez sobre a arte, a Bíblia e a gente. E hoje em dia, quando eu preciso fazer alguma coisa, preciso criar alguma coisa, eu sempre convido, Espírito Santo, vamos criar isso comigo, né? E daí, tipo, eu aprendi. Né? Tu falou sobre a criatividade. Eu entendi, tipo, a criatividade é o dom criativo que Deus colocou em todo mundo. Quando ele criou a gente, ele nos criou a imagem e semelhança dele. E gente, para que um ser mais criativo do que o próprio Deus? Verdade. Olha tudo que ele criou. Olha essa perfeição aqui. Olha essa perfeição. Então, ele é o ser, né, mais criativo que tinha. E quando ele nos criou, a imagem e semelhança dele, ele colocou em nós as características que ele mesmo tem. E daí, assim, ó, agora cabe a gente, tipo assim, alguns, ele, né, vai... É mais aguçado, né? É mais aguçado. E daí, assim, a criatividade, assim, eu sempre achei assim, eu acho que eu tenho imaginação muito fértil, né? E eu entendo que isso hoje é uma característica de Deus que é aguçada em mim, que eu pratico isso. Só que antes de eu conhecer Jesus, eu achava que era eu, né? Hoje a honra era pra ti. Toda honra e toda glória sejam dadas a mim. Aplausos. Não, tá repreendido. Hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu entendo que isso é o dom criativo que Deus colocou em mim. E quando eu vou criar alguma coisa, muitas vezes as coisas só fluem, assim, né? Mas assim, quando eu preciso, Jennifer, faz tal coisa, eu sento e eu convido o Espírito Santo pra criar comigo. E é por isso que não tem, enfim. Mas tá. Tu conheceu Jesus através da tua família. Em que momento da tua vida que Jesus chegou? Tá. Que tu viu que não era mais tu? Isso. Eu casei na igreja, permaneci no casamento, sem conhecer Jesus. Quando a Maria nasceu, eu pensei assim, agora não é mais só eu e o Michael. Agora eu tenho que dar conta de outra pessoa. Porque eu e o Michael somos duas pessoas adultas, independentes entre si. Uma outra falha minha, que eu achava que era assim. Eu não dependia dele, ele não dependia de mim. Então, se alguma coisa desse errado, cada um segue seu rumo. Tu era feminista? Né? Praticamente. Eu era uma feminista dentro da igreja. Sem saber que era feminista ou tu... Sem saber que era feminista. Às vezes a gente é essas coisas sem saber, né? Que sem a gente saber. Quando eu comecei a entender assim, meu Deus, me perdoa. Mas eu era uma feminista dentro da igreja. E daí, quando a Maria nasceu, eu entendi, tipo, que... Não, agora eu preciso dar conta.
E eu lembro até hoje, assim, eu lembro a roupa que a Maria tava, eu lembro a forma que foi. Eu cheguei na igreja para tocar na orquestra e eu sentei, botei a Maria sentadinha na minha frente e eu me ajoelhei, aliás. Eu me ajoelhei e ali eu fiz uma oração. E ali eu falei assim, ó, eu não quero mais ser a Jennifer que eu sempre fui. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. E daí, assim, eu fiz aquela oração e a princípio nada mudou. Mudou, tu levantou dali mudada? Não, Mesma coisa? Mesma coisa, não muda nada. Mas só que daí, assim, eu fui vendo que no decorrer daquele ano, isso foi 2015, no decorrer daquele ano as coisas começaram a se movimentar na minha vida. E daí eu sempre entendi assim, ó, eu comecei a passar por muita coisa que eu nunca tinha passado antes. Né? Muitas coisas, assim, tipo, várias coisas. Eu não era aprovada em tal área, eu comecei a ser aprovada ali. E daí eu comecei, mas o que tá acontecendo? Deus assim, Deus tá me provando. Deus tá me provando. Vamos ver se eu passo nessa prova. Nessa prova. E daí eu entendi isso. E daí eu lembro que, assim, eu não tinha um acompanhamento, eu não tive. E daí eu vou ler a Bíblia. Já sei, vou ler a Bíblia inteira. Daí isso eu não sabia nem por onde começar. Eu baixei um cronograma na internet e vou ler a Bíblia. E daí eu lembro que eu li a Bíblia, assim, eu comecei ali pelos mandamentos ali. E daí, assim, como é que eu vou agradar a Deus? Tipo, daí quando falava assim, que Deus falava pro povo que precisava agradar o coração dele, eu lembro que eu chorava assim, como é que eu vou agradar o teu coração? Como é que eu vou saber se eu tô agradando? Eu ficava conversando isso com Deus, eu tô te agradando? Tipo, sabe? Isso ficava na minha cabeça. Só que eu não tinha como saber se eu tava agradando ou não. E daí vem uma coisa sobre a criatividade, ó. Eu tinha um caderno, sempre tive um caderno. Eu tenho vários cadernos. E eu começava a ler a Bíblia. E daí eu começava a anotar. E eu sempre achava que era coisa da minha cabeça, que era a minha imaginação fértil. Eu só soube anos depois que não era, que era o Espírito Santo ministrando aquilo ali no meu coração. Já conto essa parte. Vamos por partes. Vai. E daí, eu ali, tipo, nessa busca, tipo assim, eu fui lendo a Bíblia sozinha ali, tipo, todos os dias eu parava, eu lia. E também não era sobre o secreto. Eu esperava o Maio e a Maria ir dormir e eu ficava, tipo assim, na sala até de madrugada. Na época eu trabalhava tarde, eu acordava tarde. Então eu ficava assim, até 3, 4 horas da manhã naquilo ali. Não tem. E daí, tipo, era naquela busca. Porque eu precisava mudar as coisas. E tudo que tu lia, tu entendia? Tipo assim, porque tem coisas que a gente lê, tudo que tu começou a fazer isso. Tu entendia tudo que tu lia? Não. E tu parou por não entender? Não. Eu continuei. E daí comecei assim, ó. Ia buscar. Tipo... livros e ministrações no YouTube, e sabe? E sempre assim buscava. E conforme as coisas iam acontecendo, eu ia anotando. Assim, eles falam que ministração no YouTube é fast food, né? Tu passou muito tempo. Até hoje, tu vive de fast food, tipo das ministrações do iFood? Não. Porque assim, eu não vivo só daquilo ali. Assim, hoje, como é que eu faço? Assim, ó, agora, no meu trabalho, onde eu estou agora, eu não tenho feito isso. Eu tenho colocado louvor. Não tem. Mas assim, ó, até meu último local de trabalho, eu chegava para trabalhar, eu coloco uma ministração ali, coloco o fonezinho e começo a trabalhar. E eu trabalhava das 8 às 2, escutando ministração. Não tem. Só que assim, ó, em casa, eu fazia o meu devocional. Tipo, à noite eu vou na igreja e eu escuto a palavra. Eu não fico conversando na hora da palavra com os irmãos. Fica quieto, tem uma do lado, quero escutar. Esses dias eu tava sentada e o pastor falando e as 2 irmãs atrás. Oh, Deus, dá graça. Então, assim, né? Se a gente vai falar assim, eu utilizo, sim, o fast food. Mas o fast food é aquela coisa ali. Não é meu único alimento. Não tem. Eu buscava, eu continuei buscando. E na época, assim... na igreja não tinha o que eu tava buscando, não tinha, assim. Eu lembro que assim, ó, quando eu comecei, eu ouvi alguém falar sobre cura. E eu disse, meu Deus, mas como eu vou ser curada do quê? Eu sou uma pessoa saudável. E eu não tinha noção do que era isso. E daí eu lembro assim, eu comecei a pedir pra Deus pra ser curada, mas eu não sabia do quê? Eu falava assim, Jesus, eu preciso ser curada. Eu lembro dessas orações assim, sabe? Tipo, você chorando, eu preciso ser curada. Eu preciso ser curada, Jesus me cura. Jesus, pelo amor de Deus, me cura. Começou a cura. Tu precisou reconhecer que tu precisava de cura. Porque geralmente quem tá ferido
Quem precisa de cura não reconhece. Ele acha que sempre é o outro que precisa, né? Aí o processo da cura começa quando a gente reconhece que a gente precisa. E tu reconheceu que tu precisava. E foi onde tu começou a buscar. Foi. E daí, assim, ó, o primeiro grande, tipo assim, ó, que eu entendi que eu estava sendo curada, que eu comecei a ver mudança na minha vida, foi quando, assim, ó, antes eu passava pelos processos, eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, mas eu ainda não entendia muito bem. Eu tava nessa, não tem... Daí foi a escola de Esther, não. Mulher Única. O Mulher Única, eu fiquei 1 ano na fila esperando. Eu fiquei 1 ano esperando, sabe? Assim, aquele desejo, aquela vontade. Eu não sei se ainda tem pra cá. Lá na igreja não tem mais. Nós temos as células agora. Vou lá de novo. As células. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Eu não sei se pra cá ainda tem. Onde tu fez, tem ainda? Eu fiz na Igreja Batista, eu não lembro, não sei se tem. Eu sei que na época eu fiquei esperando. E daí, assim, ó, na época eu já cuidava do Ministério de Dança. E daí eu tinha naquela semana o pastor, foi bem assim, eu lembro que assim, ó, foi Deus que organizou isso pra mim. Eu pensei, obrigada, Senhor. Porque assim, naquela semana o pastor pediu pra eu mudar o dia do ensaio. E eu mudei. No dia seguinte, a mulher que eu tava na fila há 1 ano me ligou. Cristiane, tem uma vaga tal dia. Deu meu. Será que é Deus? Será que é Deus? Eu nem precisava, né? Eu assim, uau, Deus tava organizando tudo, eu vou. E foi lá que eu tive a primeira cura, assim, ó, tipo que... Uau! Foi quando Deus curou a minha identidade. Nossa. E como foi? Então... Meu nome é Cristiane Jennifer, né? Mas eu passei a minha vida inteira rejeitando o meu primeiro nome. Eu achava Cristiane um nome sem graça. Eu achava que Jennifer era um nome mais poderoso, que era um nome de presença. E assim, hoje eu tenho vergonha de falar. E eu falo só pra vocês verem o quanto eu era besta. Mas ainda bem que eu deixei de ser besta. E assim, ó, eu gostava que me chamassem de Jennifer porque... Lembra, sabe, Jennifer Aniston, né? É uma atriz famosa de Hollywood. Uau. Sabe a Jennifer Lopez? Então, tinha Jennifer Rabelo. Jennifer Rabelo Pereira. Olha só como assim, ó, eu sempre... Hoje eu entendo isso, né? Mas assim, ó, quando o diabo ele quer te impedir de fazer alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai deturpar a tua identidade. Porque daí tem uma outra coisa. Vocês sabem, né, gente? Vocês sabem que a Deise é ministra de louvor, né? Ai, meu Deus. Ela arrasa, ela manda a mulherada marchar lá na igreja dela, que é um negócio. Mas assim, e eu sempre cantei. A Deise não cantava antes, né? Não, eu dançava. Eu fazia parte do Ministério de Dança. Eu sempre cantei, sempre dancei, sempre fui das artes. E daí, assim... E nesse negócio de cantar... Eu gosto disso. Tipo, quando a pessoa tá cantando, eu começo a escutar um louvor, tipo, eu começo a escutar Lídia Moisés, eu me sinto a própria Lídia Moisés, porque eu fico imitando ela. E daí fica imitando. Mas assim, se eu vou cantar, sei lá, Daniel e Samuel, eu também imito eles. Imita a Sandy, então, Então, era disso. Daí eu imitava a Sandy e todo mundo achava que eu tinha voz igual a da Sandy. Meu Deus, parece a Sandy cantando. E eu achava o máximo isso. Eu não sabia quem eu era, então eu me contentava... Com a identidade dos da outros Sandy, e não a tua. Da Sandy, da Jennifer Aniston, da Jennifer Lopez. Tá, mas e quem sou eu? Eu não sabia quem eu era. Eu sou sanguínea, né? Eu sou sanguínea. Hoje eu sabia que hoje eu... Aprendi que eu sou sanguínea também. Mas por muitos anos eu sufocava a sanguínea dentro de mim, né? Hoje eu não sufoco mais. A pobre sanguínea tava lá morrendo. Então, e eu sempre fui muito taxada pelos outros. A Jennifer é uma metida, a Jennifer é uma brigona, a Jennifer é isso, a Jennifer é aquilo. E eu tomava aquilo ali pra mim. E não tem, tipo assim, aquilo ali ó, me feria e eu me identificava com aquilo. Eu não... Era um emaranhado na minha cabeça. E eu queria ser chamada de Jennifer por esses motivos que eu já falei. Eu rejeitava meu nome Cristiane e eu não sabia quem eu era uma perdida. Eu era uma perdida dentro da casa do pai. Perdidos na casa do pai. E daí, quando lá no curso Mulher Única, ela mandou a gente pesquisar o significado do nosso nome. Eu não dei bola, juro pra vocês, não pode jurar, né? Sou crente. Crente não jura, né, mãe? Retira, jura. Retira, jura. Eu não dei bola porque, assim, pesquisar o significado de nome. Eu lembro que na 5ª série, isso marcou a minha vida. A gente estava estudando sobre os portugueses que vieram pro Brasil. E daí eu descobri que o sobrenome Rabelo é português.
E eles vieram, mas assim, não veio gente, tipo, boa de Portugal pra cá. Meu Deus. O rei queria, tipo, povoar as terras brasileiras só pra não... A aula de história agora. Tipo, isso é o que eu lembro da quinta série, tá, gente? Faz tempo que eu fiz a quinta série. Eu não faz muito, mas eu não lembro. Eu não lembro também. Não lembro nada. Assim, o que a professora, assim, contou é que eles queriam ocupar a terra para os espanhóis não virem pegar. Então, eles pegaram assim, vamos mandar gente para lá. Só que os ricos, as pessoas de bem, não queriam vir. Eles mandaram assim, ó, a escória da sociedade. Eles mandaram ladrões, eles mandaram presos, estupradores. E foi nessa remessa que veio o Rabelos. Os Pereiras, os Oliveiras, esses sobrenomes portugueses que vieram, foi nisso. E eu, tipo assim, meu Deus. Tipo, eu tinha tanto orgulho do meu nome. E daí, tipo, eu descobri, tipo, que é isso. Assim, eu não quero. Daí, tipo assim, peguei um ranço daquilo ali. Não tem. E daí, quando... Pra ver, o diabo já vinha trabalhando isso desde sempre. Não tem. Porque daí, quando chegou, tipo assim, alguns anos depois, a professora mandou pesquisar o nome e eu não fiz a lição. E quando... tu não fez? E daí, quando eu cheguei lá, eu falei pra ela assim, eu não fiz. O que eu vou querer saber? Tipo, Rabelo, eu já descobri que meu nome era do, tipo, a minha linhagem não é uma linhagem boa. E maldições hereditárias, olha esse assunto. Sangue, um assunto forte. Agora, pra outro dia. pra outro dia. Eu fiquei pensando, eu não quero, não vou. E a professora fez eu pesquisar ali na hora. Porque ela assim, não, tu vai pesquisar. Eu, tá bom, senhora. Daí eu pesquisei, né? E quando eu pesquisei, o primeiro nome que eu pesquisei foi Cristiane. E ali, assim, ó. Eu lembro que nas minhas anotações, eu lembro que eu já falava isso pras meninas da coreografia, sempre assim, ó. O que Jesus faria? O que Jesus faria? O que Jesus faria? Não tem? Quando eu escrevia, eu tenho que fazer tal coisa no meu trabalho. O que Jesus faria? Daí eu fazia de acordo com o que Jesus faria. Mas eu achava que isso é uma coisa pra todo mundo. Não tem. Só que aquilo ali parece que pesava pra mim. E daí quando eu descobri... Só que, enfim, pesava pra mim, mas eu não ligava os pontos. Quando eu descobri o significado de Cristiane... Ali a minha vida mudou. Impactou, agora tem orgulho. Eita! Gente, olha só, deixa eu falar o significado do meu nome pra vocês. Vou até virar assim, né? Jennifer vem do grego e significa poderosa. Poderosa, é isso mesmo. O nome traduz o que eu achava que era. Não tava todo errada, mas o diabo tava me enganando ali. Mas agora, Cristiane. O que Cristiane significa? Seguidora de Cristo. Aquela que se assemelha a Cristo. Então, assim, ó, ali as escamas dos meus olhos caíram. Sim, eu sou uma poderosa porque eu fui revestida de poder. Mas poderosa em Cristo. Eu sou poderosa, né? É nos dado todo o poder, no céu e na terra o Senhor falou. E daí, assim, ó, mas eu sou uma poderosa seguidora de Jesus. Eu sou uma poderosa a que imita Cristo. E há poder nisso, né? E daí, assim, ó, quando eu entendi a minha identidade... Tudo aquilo que eu ficava escrevendo, que eu achava que era coisa da minha cabeça, as coisas começaram a fazer sentido. As coisas começaram a fazer sentido. E ali foi, daí assim, tipo, foi uma sequência. Daí eu entendi o que era cura. E ali eu comecei assim, então tá bom. Então, Jesus, agora eu quero cura em tal área. Eu preciso de cura em tal área. Eu ficava assim, eu mapeava, não tem, tipo assim, eu fazia, eu preciso de cura aqui, ali. E daí assim, ó, e foi muito incrível porque assim, hoje eu entendo que quando... eu assumi o Ministério de Dança, eu não estava pronta. Mas eu sempre falo que Deus usou a dança para me aproximar dele. Foi a ferramenta que ele encontrou na época, não tem? Ele usa estratégias, né? Pra nos chamar. A estratégia que Deus usou foi a dança. Porque daí eu falava assim, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa... Eu era muito difícil de liberar o perdão. E daí, assim, esse foi o, tipo, né? Eu tenho muitos testemunhos, mas assim, a cura que eu recebi em relação ao perdão foi por causa da dança. E, assim, era muito incrível a movimentação, assim, como o céu se movimentava, assim. Ele chega assim, Jennifer, eu não lembro quem foi que me pediu, mas assim, eu tinha 2 líderes e, né, e, assim, eu preciso que para esse mês eu preciso que tu ministres sobre perdão. Uau. Daí eu, ok, vamos ministrar sobre perdão. E eu fui estudar sobre o perdão, então assim, esse mês eu vou estudar sobre perdão. Então, era a Bíblia, era a pesquisa no YouTube, era, sabe, tudo. E era muito incrível que eu chegava na igreja, sempre falava sobre aquele assunto. Deus fazia tudo certinho, assim, qualquer culto que eu fosse. Porque eu vou no culto em várias igrejas. Daí, eu sou igual a minha mãe vai em várias igrejas também. E daí, assim, eu chegava na igreja, tal...
a ministração era sobre perdão. Chegava no outro, sempre assim. E daí, quando o perdão, eu comecei a estudar sobre perdão. E daí teve um dia, eu tava orando, era de madrugada. E daí eu fiz uma lista de pessoas. E eu falei pra Deus assim, Deus, essas são pessoas assim, que eu amo. Essas pessoas são pessoas que eu amava. E essas pessoas me magoaram profundamente. E eu não consigo liberar o perdão pra elas. Então assim, hoje, eu aprendi que perdão é minha decisão. Então assim, hoje eu decido perdoar essas pessoas, mas me ajuda. E daí, eu fiz essa oração, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E fui dormir. E daí, quando eu acordei no outro dia, umas 10, porque eu acordava tarde na época. E daí, hoje eu tinha esse privilégio. E daí, quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu celular de uma das pessoas que estava naquela lista. E aquela pessoa falou assim, Jennifer, eu tô com Covid, eu passei muito mal essa madrugada. E eu achei que eu fosse morrer. E quando eu ajoelhei pra orar, pra pedir pra Deus não deixar eu morrer... ela teve uma experiência com Deus ali e ela me mandou mensagem pedindo perdão. A partir daquele dia ali, assim, eu fiquei assim, uau, eu tinha orado fazia pouco tempo, sabe? Deus assim, tem orações que a gente não vê o resultado na hora, mas tem orações que são ali, muito instantâneas. São instantâneas, assim. Eu acredito, é um processo que Deus vinha fazendo em mim, né? Mas assim, ali eu vi aquela resposta e dali em diante as coisas mudaram. Aquela lista de pessoas foi apagada. Não tem, tipo assim, no meu coração, na minha mente. E assim, a gente, não vou dizer que a gente não fica magoada, assim, mas eu não guardo mais mágoas. Tá, tu disse que tu perdoou. Como que tu sabe que tu perdoou? Como que tu explica assim, eu perdoei? É aquele negócio assim, eu perdoei. Ela no canto dela e eu no meu, ela na casa dela. Não. Como que é isso? Agora não... Tipo assim, eu lembro, né? Tipo assim, eu lembro detalhes, porque assim, eu sei detalhes, eu gosto de detalhes. Mas assim, eu lembro detalhes do que do que aconteceu, eu lembro do que falou, do que não falou, eu lembro da mensagem, do áudio, mas aquilo não me machuca mais. E se a pessoa chegar aqui, tá tudo bem. Não tem, tá tudo ótimo. Não dói mais aquela palavra, aquilo. Não dói mais, não dói mais. E, inclusive, assim, agora eu tô falando uma coisa, tipo, né, deixa eu pontuar. Essa pessoa que me mandou a mensagem, o perdão foi instantâneo. Para aquelas pessoas daquela lista, o perdão também foi instantâneo. Mas há pouco tempo eu passei por uma situação em que eu orei quase 1 ano liberando perdão para uma pessoa. Não tem, assim, há quase 1 ano. Todos os dias eu falava, eu decido perdoar fulano de tal. Eu decido perdoar fulano de tal. Mas parece que voltava. Eu assim, não é esse, não é isso que eu quero. Eu rejeito esse sentimento. Sempre que o diabo lançava algum pensamento pra querer assim, não, eu já liberei o perdão. E é assim, né? Como Satanás usa a nossa mente. Como ele ataca a nossa mente. Tipo assim, é muita seta. Às vezes a gente tem pensamentos que a gente acha que é nosso, mas não são nossos. É Satanás lançando setas na nossa mente pra que, né, a gente precisa repreender. A gente precisa repreender em nome de Jesus. Eu sempre oro assim, Senhor, blinda os meus 5 sentidos. Até domingo agora, eu acho que foi, o pastor Mike pregou sobre que no Éden, o homem pecou e ele perdeu, foi nos 5 sentidos. E quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus foi orar, que Jesus suou sangue, ele suou pelos 5 sentidos. Então foi restaurado os 5 sentidos do homem. Sim. Né? Então assim, eu peço pro Senhor blindar os 5 sentidos. Porque Satanás, ele usa de diversas artimanhas. Não é só seta na mente, ele usa de diversas coisas, né? Então, por isso, nossos 5 sentidos sempre blindados pelo sangue de Jesus contra todo ataque de Satanás. Isso é muito forte, porque assim, foi 1 ano que assim, lá no início, quando aconteceu, eu preciso perdoar, né? Porque se a gente não perdoar, a gente não vai pro céu, né, meus irmãos? Então, o que a palavra diz? Se tu não perdoar teu irmão... Perdoar os nossos pecados. Assim como nós perdoamos, a gente não tava perdoando. Então, assim, eu perdoei, eu decidi perdoar, ponto, deu, acabou. Mas toda semana era uma coisa nova. Toda semana era um episódio novo, era um sentimento novo e o diabo vinha com aquilo. E eu tinha que ficar repreendendo a todo momento. Até que chegou o ponto quando, assim, foi um virar de chave que, assim, eu sinto, assim, agora eu não preciso mais ficar repreendendo nada. Aquilo ali foi. Não tem, aquilo ali foi. E assim, e assim como foi o perdão,
foram em várias áreas da minha vida que o Senhor foi trabalhando. Aqui, ali. E Ele vem moldando. Eu sempre fico pensando, eu gosto da parte daquela passagem do oleiro. Não tem que o Senhor vem moldando, Ele volta, Ele faz o vaso. E daí eu lembro na primeira prova que eu passei lá, quando eu fiz aquela oração, assim, Senhor, pode usar, o seu vaso está pronto. Tá pronto nada, Ele quebrou de novo. E daí Ele moldou, Ele fez de novo. E é sempre assim, Ele vem moldando, remoldando. E daí a gente fica, sabe... E Deus tá nos purificando, né? A mãe sempre fala que, às vezes, sobre o outro, que não é o outro, é a gente. Não tem. Que Deus usa as pessoas pra lixar a gente. Pra lixar. Então, lá na minha igreja, o nome do nosso Ministério de Mulheres é Lapidadas. Lapidadas. E por quê? Porque nós somos um diamante. Um diamante, ele lapida o outro. Dói, ser lapidada. Dói. Dói bastante. E é assim, e é nesse processo. Eu vou dizer pra vocês, então, assim, eu tenho 38 anos, mas faz 10 anos que eu conheço Jesus. Uau. Não tem, faz 10 anos. Tipo assim, quanto tempo a gente perde nas nossas próprias feridas, né? Vivendo aquilo que a gente quer e não o que... Tu acha que foi aquilo que Deus escreveu pra ti? O que eu vivi? O que tu viveu? Não, era o que eu escolhia. Eu sempre falo, tipo assim, quando eu cuidava das meninas lá na dança, eu sempre ensinei pra elas, mas assim, eu não tinha uma bagagem pra ensinar pra elas, eu não tinha um histórico, né? Elas podiam me se basear comigo no que eu tava sendo ali na hora. Mas o meu passado não era bom. Não que, assim, a princípio tava tudo certo. Não olhem meu passado. Mas assim, daí quando elas me viam me falar sobre casamento, quando elas iam me perguntar alguma coisa, você pergunta pra Jesus, né? Pergunta pra Jesus. Eu sempre falei pra elas assim, convidem Jesus pro casamento de vocês. Né? Agora, assim, inclusive, a Kel agora fez o chá de panela dela. O chá de panela foi incrível e ela convidou Jesus. Ela fez uma coisa que eu não fiz. Eu sempre falo assim, eu sou uma mulher de sorte, abençoada. Porque assim, eu não sou de sorte, sou abençoada. Eu sou abençoada, assim, é porque Deus teve misericórdia de mim. Deus ouviu as orações da minha mãe que eu tenho um esposo. Que é uma pessoa bom, que é um homem bom. Não tem. Porque eu nunca perguntei pra Deus... Tipo, né, alguma coisa assim, nada relacionado a Deus. O Maicon é aquilo que tu tem pra mim. Hoje eu não consigo fazer mais nada se não for assim. Hoje eu falo, Senhor, eu não quero viver a minha vontade. Essa é a minha vontade. Eu não quero viver a minha, eu quero viver a tua. Quando foi pra casar com o Maicon, eu não perguntei pra Deus. Eu falei assim, Deus, estou casando com o Maicon, quero uma festa. eu fui assim, o irmão chegou lá em casa, o missionário. Aí o Igor, a gente não namorava ainda, né? Aí ele chegou lá pra almoçar na Páscoa e tinha um missionário de fora. Aí ele almoçou, daí chegou no final do culto ali, a gente tava jantando, o missionário orou por todo mundo. Daí ele veio orar por mim e disse assim, e aquele moço não é o que Deus tem preparado pra ti. Aí eu saí dali, né, me segurando. Tava dormindo no quarto da mãe, eu acho que ainda tinha gente dormindo no meu quarto. Aí eu cheguei e me joguei no chão, assim, bem dramático. Eu falei, não, ela é atriz, gente. É ele que eu quero pra minha vida. Bem dramática. Ele, Jesus, eu amo ele. Então tá, minha filha, tu ama então, ele. Toma. Então pega ele pra tua vida, vai. Aí foi eu também, eu não perguntei pra Jesus se era. Jesus me falou, mas assim, Daisy, assim, vamos pro pessoal entender, né? Naquele momento não era. Mas a partir do momento... Ela tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos. Mas no momento que nós firmamos a nossa aliança, ali Deus começou a traçar outro plano pra nossa vida. Ali Deus começou a ser o plano de Deus. Né? Não é que eu casei, não foi plano de Deus e Deus não. Eu casei, né? E dali pra frente Deus começou a traçar outros planos. Deus né? reescreveu a tua história. Deus reescreveu a minha história. E hoje, pra glória de Deus. Pra glória e honra de Deus, E eu não foi diferente, porque assim, eu já tinha a idade, ela foi muito cedo, né? Mas assim, eu já tinha 17, eu casei com 21 para 22 ali. Eu já tinha uma idade, tipo, eu era considerada madura, só que não. Mas eu não perguntei, eu só falei, vou casar. Eu avisei Deus que eu ia casar com o Maicon e pronto. E daí assim, e se...
né, o Maicon não fosse a pessoa que ele é? E se... Porque a gente nunca conhece antes, a gente conhece depois. Depois de 3 meses do casamento. Que a gente começa, depois de comer um quilo de sal. Depois de comer um quilo de sal. E daí, enfim, né, hoje eu vejo que se hoje eu tenho uma família, se hoje eu tenho um esposo, se hoje eu tenho um lar abençoado, um lar feliz, um lar que é um lar de paz, é porque o Senhor teve misericórdia de mim. E daí, tipo assim, quando ele finalmente alcançou o meu coração, ele começou esse processo de cura, não tem? E eu vivo esse processo de cura todos os dias, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá no teu Instagram tem os estudos com a Maria ali, os devocionais. Como que começou? Tipo assim, ela pediu, tu sentiu essa necessidade? Tu falou que tu ficou 1 ano servindo só a tua família. Foi nesse período? Como é que foi que surgiu a ideia ou a motivação? Eu já fazia, assim, a Maria sempre me via lendo a Bíblia. Então, assim, e a gente ficava ali, eu lia pra ela. E daí, assim, a gente começou, então tu vai ler. Ela pedia pra eu ler pra ela. Daí eu sempre lia pra ela, eu lia livros, lia tal. Ela sempre gostou muito de ler. Agora ela também é preguiçosa, assim. Mas daí, assim... Então tá bom, filha, tu vai ler a Bíblia. Então, eu lembro que quando a gente se juntou, eu fiz um grupo, eu e ela, e era o grupo do pet. Que se ela lesse a Bíblia naquele ano, ela ia ganhar um pet. Que legal. E daí, a gente começou assim, daí a gente fazia a leitura, eu peguei o cronograma, a gente fazia a leitura, e depois eu sempre pegava alguma coisa na internet pra fixar. Eu lembro que o primeiro que eu peguei ainda era um meme. Mas depois eu fui melhorando, deu certo. Só que depois, assim, o que aconteceu? O ano passado foi mais intenso. E hoje eu vejo que, assim, que o ano passado Deus estava me preparando pro tempo desse ano. Porque daí esse ano eu tô precisando do que a gente viveu o ano passado, sabe? Daí, assim, o ano retrasado, Deus falou pra mim que era pra eu servia na igreja. Servia intensamente na igreja. Eu servia a minha casa, mas eu servia intensamente a igreja. E daí Deus falou pra mim que era pra eu parar de servir a minha igreja, que era pra eu servir exclusivamente a minha casa. Daí eu pensei, não, capaz, eu vou dar conta. Tipo assim, eu tinha um grupo de meninas muito bem discipulado e assim, não, é só organizar que a gente dá conta. Eu, delego as funções e não, vai dar tudo certo. Eu fiquei 6 meses nessa e o Senhor falando pra eu parar. Até que daí teve um dia que eu fui parar no hospital. Eu caí um tombo na chuva, bem cinematográfico. Daí eu fui parar no hospital e quando eu cheguei no hospital, o médico começou a falar pra mim, tipo, que eu ia ter que ficar em repouso por tantos meses e depois eu ia fazer cirurgia, tal. E enquanto o médico tava falando aquilo, eu não lembro disso, acredita? Foi quando eu tava grávida que eu caí e machuquei o joelho. Tá. Tá bom. Tá, eu acho que eu lembro. Eu acho que tu lembra. Mas tu foi lá em casa, tu ficou cuidando de mim. Eu cuidei de ti, eu tava cuidando. contigo. Mas daí, assim, quando eu tava lá sentada no consultório do médico, o médico começou a falar pra mim todas as implicações relacionadas à minha saúde. A única coisa que me veio na cabeça não foi porque eu tava grávida, não foi assim, como é que eu vou cuidar do bebê? A única coisa que veio na minha cabeça foi, como é que eu vou dançar? E daí ali o Espírito Santo falou pra mim assim, se tu não me entregar a coreografia, no caso, o grupo de dança, eu vou te tirar. No outro dia eu entreguei. Já eu fui pra casa escrevendo texto, falar pros meus líderes, me despedindo das meninas. E aquilo foi uma coisa muito dolorosa pra mim, uma coisa pra outro dia, tá? E aquilo foi muito doloroso porque eu amava aquilo ali fazia parte de mim. A Maria não gostou, a Maria ficou chateada. Porque tu saiu da dança? Porque eu saí da dança. Ela disse, mãe, como assim, mãe? Agora que eu tô quase entrando na Cairosa, mãe saiu. Não tem? E tipo, ninguém entendeu, as pessoas não entenderam mas é que o propósito de Deus ninguém entende. Ninguém entendia como que tu deixou aquele grupo. Não sei, as meninas ficaram assim, algumas entenderam, outras ficaram meio assim. Alguns pais vieram me questionar. E daí, tipo assim, quando eu explicava, alguns entendiam. Outros entenderam só um dia que eu testemunhei. Daí veio uma mãe e falou pra mim assim, agora eu entendi. Não tem? Mas assim, naquele momento Deus estava mandando eu sair, eu voltar pra dentro da minha casa. E foi o ano passado, eu trabalhei no meu trabalho 90 dias. E 80 dias. Eu trabalhei 80 dias. E o resto do ano eu passei o ano inteiro só servindo a minha casa. E ali a gente intensificou tudo. A Maria já lia a Bíblia, a Maria já fazia os devocionais, mas ali a gente intensificou o negócio, foi mais forte. E daí
E assim, hoje eu entendo. Daí depois a gente começou com os devocionais, coisas que começaram a fluir também. Tipo assim, eu não planejava nada, as coisas só fluíam. Só fluíam. O que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora? Eu comecei a editar, eu comecei a fazer as coisas assim, tipo, as coisas Deixa só... teu arroba pro pessoal ir lá ver os vídeos do devocional, Maria. é muito bom. @Cristiane Jennifer. Então, daí, assim... @Cristiane Jennifer, tá. E daí, assim, as coisas foram acontecendo. E daí, quando chegou esse ano, eu comecei a viver uma nova estação. O Senhor começou a me dar outras diretivas. E a princípio, eu não estava entendendo muito bem. Eu achei que o Senhor estava mandando eu parar, mas eu achei que fosse parar do meu trabalho secular. Mas daí eu entendi, tipo assim, agora eu tô entendendo. Daí, tipo, quando não deu pra eu parar do meu trabalho secular, que eu tentei, mas foi negada a minha licença, eu entendi, não, o Senhor mandou eu voltar pro meu trabalho secular, só que era pra eu continuar, porque eu planejava voltar a servir na igreja. Não que eu planejava, mas eu achava que as coisas se encaminhavam pra eu voltar a servir na igreja. E o Senhor falou, não, tu vai permanecer onde tu tá. Não tem. E daí, assim, eu vi que aquele tempo de preparação que eu vivi o ano passado foi extremamente necessário para eu poder viver esse tempo que eu tô vivendo agora. Não tem? Eu continuo. Agora, hoje, assim, eu voltei a tocar na orquestra na semana passada, mas é aquele negócio assim, tipo, eu não tô mais da forma como eu servia antes. Eu estou ali servindo, fazendo a minha parte, eu vou para casa, volto a cuidar da minha casa, da minha família. E daí. Eu entendi. E, tipo, tem coisas que eu ainda... Tipo assim, o Senhor vai dando diretivas e a gente vai entendendo conforme... Assim, hoje ainda, quando eu tava vindo no carro, eu tava conversando com a mãe, né? E que a gente... O Senhor vai falando, vai mostrando. E daí, tipo, tu vai sem entender. Quando tu tá vivendo... era isso. Né? Era isso. Às vezes a gente... Aí você se sente tão, tipo, nossa, por que eu não entendi antes? Poxa vida. Oxa, tanto tempo pra isso. E daí, assim, hoje eu entendo. Aquele momento devocional, a gente ainda continua agora. A Maria tá numa competição no município de leitura da Câmara de Vereadores. E ela tá lendo, o livro que ela tá lendo é Bom Dia, Espírito Santo. Ela quis ler. Uau. Tipo, eu tava lendo eu tava lendo. A Maria mãe, é muito à frente da idade dela, né? eu tava lendo, ela assim, mãe, lê pra mim escutar, lê pra eu dormir. Daí eu comecei a ler aquele livro ali, depois assim, daí ela acabou o livro que ela tava lendo. Mãe, que livro eu vou ler agora? Se não sei, tu que sabe? Eu acho que eu vou ler esse daqui. Não tem o livro que ela tá lendo é Bom Dia, Espírito Santo. Então, assim, tudo faz parte do processo. Lá, o que eu vivi o ano passado, assim. Agora, assim, eu, tipo, tenho projetos porque, assim, como as coisas começaram a fluir, eu não dava conta de escrever, eu não dava conta de fazer. Eu fiz o que eu consegui, os outros eu fui anotando, não tem? Daí tem os próximos devocionais programados, né? Olha só. Tem data já prevista? E daí, não, ainda não. Deixa eu falar com a minha produção. Tá. Mas, assim... É o tempo de Deus, né? É o tempo. No tempo de Deus vai sair. Não tem tudo conforme a gente vem vivendo hoje. Isso aí, deixa eu ver. Gente, nós já estamos extrapolando o tempo. Vamos lá. A pergunta. Qual o teu versículo favorito? Ai, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Amém, glória a Deus. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Fala um livro que tu recomenda. Raiz de Rejeição. Esse livro é top. Da Joyce Meyer. Eu já li esse livro 3 vezes. Eu já fiz um paper dele. E cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova a ser curada na minha vida. Ele é transformador. Então, por favor, compre o livro Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. É, muito bom. Um conselho. Qual conselho você daria? Que você deixa para nós. Um conselho para deixar de ser besta? Meu Deus. Uma vez eu perguntei na igreja, quem quer oração para deixar de ser besta? Sério? Sanguínea. Eu fui ministrar num congresso. Meu Deus, cara. E alguém foi lá pra frente? Não, né? Tá. Mas eu falei, eu sei que todo mundo é. Daí, porque é verdade. Não. Foi mais as palavras? É porque enfim, não tem. É porque a gente... quando a gente entende o que é isso, A gente vê, na verdade, eu sinto Deus falando isso pra mim. Porque, tipo assim, como é que tu, né? Mas, enfim, um conselho. Volta, né, pro nosso foco. Foca. Um conselho. Não queira mais viver os teus planos. Queira viver os planos de Deus. Os deles tá escrito na Bíblia. Eles são maiores e melhores que o nosso.
A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não faço, não consigo mais fazer nada, tipo, pela minha própria vontade. Eu submeto as minhas vontades à vontade de Deus. E daí as coisas da forma dele são sempre melhores. Diferente, né? São sempre A melhores. gente acha que vai ser ruim viver a vontade de Deus e não a nossa, mas Não. a dele é bem melhor. Então, mas foi isso aí. Essa foi a nossa entrevista, essa nossa entrevistada. E hoje é isso. Se você gostou desse podcast, dessa conversa, se trouxe cura para sua vida, manda para aquela sua amiga que você vê que tá precisando ser restaurada, transformada, precisando de cura, aquela amiga, né, que tá com um casamento quebrado. Quer que eu fale com as minhas palavras? Não. Com um casamento Tá bom. quebrado. Olha lá, manda esse vídeo pra tuas amigas, pra tua família, pra tua mãe, pra tua tia, manda pra todo mundo. Como é que se fala? Curte aqui embaixo. Comenta, compartilha. Não, e se o nosso testemunho te tocou de alguma forma, se tu tens alguma coisa pra compartilhar com a gente a respeito desses assuntos, coloca aqui embaixo também, a gente vai saber. O podcast é Conversas que Curam, porque quando a gente fala, a gente recebe cura, né? Aquele confessa alcança perdão. E quando a gente fala, a gente verbaliza, a gente recebe, as coisas vão mudando, as coisas vão clareando. Então conversa aqui com a gente, né? Se você recebeu cura através desse testemunho, bota aqui embaixo. E mais que isso, segue @podcris. @podcris. E por que é podcris? Claro, porque, né, quem apresenta o Podcris sou eu, Cristiane e Jennifer. Deise Cristina. E Cristo Jesus! Podcris. Podcris é nós três. Nós três. Ele está aqui também. É verdade. Então foi isso aí. Então, agora a gente pode encerrar e comer nosso pãozinho. Nós vamos comer pão agora, que agora nós podemos sujar o dente. A gente divide com vocês. A gente divide com a produção. Então, beijo. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.